Boa tarde para vocês. Começa a nossa semana, né, das gravações das aulas online aí. E uma semana também que nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui nas nossas aulas, né? E nós vamos também, é uma semana que se inicia as nossas avaliações parciais, Então é uma semana que a gente vai se dedicar aí com mais seriedade, né, a rever os assuntos que pode ser que caia aí na prova parcial. Na descrição da prova eu já coloquei, tá, pessoal? O que você vai ter que estudar, tá? Não vou fazer videoaulas com direcionados, porque é uma avaliação tranquila de fazer a parcial, não tá difícil. Então, com bastante dedicação, você vai conseguir fazer sem problema nenhum, combinado? Então vamos ao nosso assunto da matemática de hoje. Nós vamos falar aqui sobre comparação de fração. Como que se compara uma fração com a outra, tá? Dando continuidade sobre frações equivalentes do nosso conteúdo da semana passada. Nós vamos trabalhar no nosso livro didático hoje da página 177 até a página 180, tá? Fique ligado aí que vai ter um exercício aí do antes de seguir. E também nós vamos utilizar o nosso material didático para material complementar para visualizar melhor esse comparativo aí das frações. Vamos lá, nós temos um diálogo aqui entre Carolina e Bruno. Carolina fala assim: eu já li 3/5 do livro, já estou quase terminando. Aí Bruno responde: não, Carol, eu que já li 4/6 do livro e estou quase terminando, li mais do que você, tá? Nós vamos entender por que isso. E agora, quem que tá com a razão? Você acha que quem leu mais? Para responder essas perguntas, a primeira coisa que deve ser analisada é se referencia, né, os dois da mesma forma. Tem que referenciar aí as duas frações que foi colocada aqui no problema. Isso quer dizer que só se pode comparar quem leu mais se o livro for o mesmo, tá? Então, iniciando aqui o problema. Se o livro for o mesmo, tiver a mesma quantidade de páginas, aí dá pra gente comparar, tá? Carolina e Bruno estão lendo o mesmo livro que tem 210 páginas, então nós já temos essa informação aqui. Observe a fórmula de calcular o número de páginas que Carolina e Bruno já leram. Primeiro passo. Para obter o número de páginas lidas por Carolina, basta determinar o valor equivalente a 1/5. Para isso, se divide-se o total das páginas 110 pelas 5 partes, tá? Então, primeiro você vai ir lá na fração de Carolina, né? Vai encontrar o valor equivalente àquela fração, lembra? Que a gente vai estar dividindo e diminuindo aquela fração, né? Na aula do valor equivalente. Aí nós vamos conseguir achar aí 1/5, né? Que é a fração. E depois nós vamos dividir em 5 partes. Então, 210 dividido por 5, tá? Vai dar 42 páginas aí para cada partezinha. Como Carolina leu 3/5, conclui-se que ela leu 126 páginas do livro, né? Para obter o número de páginas lidas por Bruno, basta determinar também o valor equivalente, tá, gente? Não se esqueça de determinar o valor equivalente da fração. É muito importante. E divide-se o total de 110 páginas, né? Por 6. Então vai dar 35 páginas, né, em cada parte aí da fração. E como o Bruno leu 4/6, conclui-se que ele leu 140 páginas do livro. Portanto, Bruno que leu mais, tá? Do que Carolina, ele tinha razão nisso. Outra forma de comparar é por meio de desenhos. Por exemplo, imagine que o total de páginas do livro não é conhecido, tá? Nesse caso aqui nós já tivemos a quantidade de páginas do livro. Considere 2 retângulos do mesmo tamanho para simbolizá-lo. Então nós vamos pegar um retângulo e simbolizar este retângulo lá, né? Representa-se então a fração do que o livro foi lido pela Carolina e também por Bruno. Tem até um desenho aqui na página 179 te explicando essa representação aí, tá, pessoal? Então aqui você pode fazer, sempre que você tiver dúvida, faça o desenho, tá? Faça, colora a parte lá para simbolizar a fração. Isso não é errado de fazer. Inclusive, isso vai te dar uma precisão maior, né, para ser feito. Então, nos exercícios, pegue o seu livro de matemática e faça isso. Por meio do desenho anterior, é possível comprovar que Bruno
que leu mais do que Carol. Vale ressaltar que essa comparação só tem validade quando as frações são partes do mesmo inteiro, tá? Então são partes de um total aí, não se esqueçam disso. Inclusive, pessoal, para você treinar, na atividade do antes de seguir, da número 1, você vai utilizar o seu material complementar lá do finalzinho do livro, tá? Pode recortar, utilizar, se quiser você pode colar no seu caderno, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Ele já está dividido, já está colorido, já está te dando a fração. Então use esse material complementar para fazer essa atividade aqui, tá? Aqui nós vamos utilizar os sinais de maior e de menor ou de igual, tá? E aí tá aí para você relembrar isso. E na 17 também vem falando para você usar o material complementar. E toda a página 180 você vai estar justificando suas respostas, então tenha atenção com isso, tá? Então nós vamos fazer essa atividade aqui do antes de seguir e nós vamos finalizar nela, porque na outra aula nós vamos estar falando sobre comparação de fração da reta numérica, também que é uma continuidade desse nosso conteúdo aqui. Não deixe de fazer seu exercício, tá? A prova parcial de matemática eu vou estar pedindo algumas coisas de fração, mas é umas coisas iniciais de fração, tá? Então é importante que não fique nenhuma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, amanhã na live nós vamos esclarecer isso, tá? Então faça suas atividades e tenha atenção com seus estudos e tenha uma excelente semana, tá? Até a nossa próxima aula aí, pessoal. Um abraço! Boa tarde, o nosso conteúdo hoje de geografia, né? Nós vamos estar falando aí sobre o bioma da Caatinga, sim, dos últimos biomas aí que a gente vai verificar, né? Para fechar essa parte aí dos biomas brasileiros, tá? Suas características, como que ele se dá, quais estados que pertencem a isso, né? Inclusive eu quero chamar a sua atenção aqui para a leitura, porque aqui na aula gravada eu vou ressaltar as partes mais importantes. Então não deixe de ler todo o conteúdo aí do seu livro didático. E uma dica, pessoal, que na quarta-feira nós vamos fazer a nossa avaliação de geografia, nossa avaliação parcial aí, tá? Então leia sim todos os biomas, é uma coisa que nós já estamos trabalhando desde o trimestre passado. Tá? Suas características mais relevantes, as mais importantes, dá uma lembrada aí. Nós vamos estar falando também sobre o perfil do território brasileiro, né? Depressões, planícies, relevos. Não deixe de ler essa parte também. E sobre a biodiversidade no Brasil, que é a maior do mundo, tá? Tenha atenção porque vai ser uma avaliação de 6 questões, né? Então, assim, algumas de múltipla escolha, outras você vai colocar aí que são sobre o conteúdo, né? Sobre o seu conhecimento aí, mas faça com tranquilidade, com atenção, tá? Não é uma avaliação difícil de fazer. E relembrando, da mesma forma que já fizemos as avaliações trimestrais através do Google Forms, atenção ao prazo, atenção ao link e leia, tá? Com bastante atenção aí as questões para interpretar, beleza? Pessoal, outra coisa, hoje na aula de geografia nós vamos ter uma quantidade um pouco maior de atividades, mas são atividades tranquilas de fazer, né? E você vai conseguir estudar também através dessas atividades, tá? Então é importante que você faça as atividades da aula de hoje, não deixe acumular, por gentileza. Vamos lá então. O nome Caatinga tem origem tupi em tradução livre, que significa mato seco. A Caatinga ocupa cerca de 11% do território nacional, sendo o principal bioma da região Nordeste. Além disso, também ocupa o norte do estado de Minas Gerais. Então, já pode assimilar aí que ele está aí numa partezinha aí do seu estado, que é Minas Gerais. E é o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte da sua biodiversidade não é encontrada em nenhum lugar do mundo. Olha que característica interessante e marcante desse bioma, né? O clima predominante desse bioma é o tropical semiárido, que se caracteriza por altas temperaturas e por chuvas escassas, fator que acentua o contraste da Caatinga. Longo período seco e sua vegetação fica cinzenta, espinhosa e sem folhas.
Então é uma característica marcante esse tempo seco aí da caatinga, né? E aí na página 113, que nós vamos trabalhar aqui no livro didático, da página 111 até a página 124, alguns exercícios nós não vamos fazer, mas eu vou explicar no decorrer dessa aula. E você vai ver aí na sua página 113 uma foto desse clima da caatinga, que ele sofre alterações sim, né? Ele transforma com a chegada de chuvas, né? Então ele vai se transformar quando a chuva chega, tá? Não se esqueça que é um bioma que passa por longos períodos de escassez de chuva, tá, gente? O relevo da área onde se localiza a caatinga é composto predominantemente por planaltos e depressões. Nós temos até aqui, né, uma foto, né, de um perfil de um topógrafo e você vai conseguir visualizar aí como que se dá, né, esses planaltos e essas depressões que é predominante lá na caatinga, tá? Não deixe de ler as páginas, só estou ressaltando aqui as partes mais importantes, tá? Inclusive nós temos lá a arara azul, que está ameaçada de extinção. É uma ave também presente na caatinga, né? É uma ave que tem diversas campanhas falando sobre ela e sobre a preservação dela, que é uma espécie que está ameaçada de extinção sim, tá? O ser humano transforma a paisagem da caatinga. A caatinga vem sofrendo diversas agressões ambientais devido à ação humana, com o desmatamento e as queimadas descontrolados, que visam a substituição de espécies vegetais típicas por cultivos e pastagens. Outra atividade que causa degradação do bioma é a extração de madeira de forma ilegal. Então isso tem ameaçado e tem transformado todo o clima da caatinga. E nós temos até uma foto aqui mostrando a queima da vegetação lá na caatinga. É triste, né, gente? Mas é uma coisa que acontece de forma ilegal também, tá? E aqui, pessoal, nós vamos ter um mapa aqui com uma legenda, né, do uso da terra no bioma da caatinga. Então é importante visualizar esse mapa e ler essa legenda, conseguir identificar, né? E é uma legenda de cores, então é uma legenda que você consegue identificar de forma mais fácil, tá? Então, assim, a falta de preservação vai prejudicar a sobrevivência da fauna silvestre e a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo na caatinga. Algumas áreas da caatinga vai se encontrar em processo de desertificação, né, que é o empobrecimento do solo. Então esse solo ele fica pobre, ele não consegue mais dar fruto, né? Uma comparação de um deserto mesmo, tá? É uma característica forte da caatinga aí nesse momento, infelizmente, né? Que essas ações humanas vão degradando a caatinga aí. Pessoal, nós temos 4 questões do Antes de Seguir na página 116 que eu gostaria que vocês fizessem. Uma delas é até múltipla escolha, então 116 é para fazer, tá? O Aprendendo Mais da página 117 nós não vamos fazer, então circula a 117 e fala assim, não fazer, tá bom? E aí, pessoal, uma sugestão de estudo para avaliação que eu dou para vocês é fazer o Aprender Divertido, que é um joguinho da memória muito tranquilo que está no seu material complementar. Você pega ali, recorta, chama alguém para jogar com você esse joguinho da memória, que aí você vai fixar as características dos biomas brasileiros, né? Então são fotos de características dos biomas. Quando você vê uma foto da caatinga lá, rapidamente você vai associar que é uma característica que ela tem, que é um clima seco, que é um clima semiárido, que é uma coisa que vai estar sendo transformada aí pelo homem, né? Então é importante jogar esse joguinho do Aprender Divertido aí, tá, gente? Tem alunos aqui que não deixam de jogar, joga com a mãe, sempre ganha, joga com o familiar, joga com o tio, chama quem estiver aí na sua casa para jogar. Eu tenho certeza que sozinho você não está, né? Você é uma criança, não pode ficar sozinho. Então não adianta você falar assim, professor, não tinha ninguém aqui em casa. Vai ter um ser humano aí na sua casa, sim, pra você jogar junto. Se não, você faz igual o Chaves fazia, né? Você fica de um lado e depois você representa do outro lado, mas não deixe de jogar, porque vai te ajudar nos estudos para avaliação parcial, sim, galera. Vai te ajudar muito isso aí, tá?
nós vamos fazer o Já Aprendi, que aí nós vamos pegar todo o conteúdo e vamos estudar de uma vez só para avaliação, tá? Tem charges aí, questões muito interessantes, então nós vamos fazer lá a página 119, 120, 21, 22 e 23. Na verdade, 23. E façam a questão 9 da página 24. Aí a questão 10 e a página 125 não precisa fazer. Combinado? Tá? Não deixe de fazer suas atividades, não vai acumular. E aqui nós vamos, o fechamento também do capítulo 4, né? Que em breve nós já vamos iniciar aí o capítulo 5, tá? Então não deixe de fazer as suas atividades, tá, gente? Não deixe de estudar para avaliação, tá? Que vai ser muito bom a sua nota, né? Algumas pessoas teve um desempenho mais ou menos no primeiro trimestre e eu queria te incentivar, você que teve um desempenho, ó, dedinho para baixo, foca e estuda para que esse segundo trimestre seu desempenho fica dedinho para cima, né? Não só de nota, mas do seu aprendizado também. Inúmeras vezes no jornal fala sobre os biomas brasileiros. Imagina quando você estiver sentado assistindo e você já sabe a característica daquele lugar? Pois é, você aprendeu na sua escola, olha que vantagem. Pessoal, boa avaliação para vocês, que a avaliação de vocês será na quarta-feira. Amanhã eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas de última hora de geografia na nossa live, então anote o que você tem de dificuldade para juntos conseguirmos sanar essas dúvidas. Beijo para você e até a nossa próxima aula de História. Tarde para todos vocês, a nossa última aula aqui dessa segunda-feira, né? A nossa semana de gravação começa na segunda-feira e amanhã nós já temos a avaliação parcial de História. Sim, 6 questões lindamente para você fazer, uma avaliação tranquila, tá? Atenção ao prazo de 48 horas para postar as respostas da avaliação. E pessoal, quero comentar aqui no início dessa aula de hoje sobre o que vai, né, está sendo pedido nessa avaliação, para você ter atenção aí para o seu estudo, né, dessa segunda-feira. Se você for uma pessoa que leu, assistiu às aulas gravadas, comentou as suas dúvidas nas lives e não deixou nada acumular, você vai fazer uma excelente prova. Você vai só dar uma olhada aqui e vai fazer uma excelente prova. Se você foi aquele aluno que não fez nada disso, você vai ter que passar a segunda-feira estudando com uma partezinha da terça. Sim, você vai ter que fazer isso daí para você não sair no prejuízo. Sim, a avaliação deve ser feita de forma individual, tá? Não se esqueça disso, que os meus olhos não vão estar sobre você, mas os olhos vão estar sobre você, tá? Então, se você quer aprender, para você ter o conhecimento, faça a prova sozinho, sem consulta, sem pedir ajuda para os universitários, sem pedir ajuda para os pais, né? Para o professor particular, para o coleguinha. Faça individualmente, tá? Você vai ter um prazo de 48 horas para postar as respostas, então você vai ter um longo prazo, né? Então, vá meu conselho. Galera, vamos ter atenção aí para entender de que parte que os escravos vieram, tá? De qual continente. Vamos ter atenção aí sobre a questão do ventre livre, eu já falei sobre isso, inclusive numa aula gravada. Atenção também àquela lei que proibiu o tráfego, né? Daqueles navios. Eu vou perguntar sobre, inclusive, né, como que se dá esse processo. Vamos ter atenção também o que significa república, galera, né? Que vai cair muita coisa do capítulo 3, mas eu também venho ressaltando 2 questõezinhas aí do capítulo 4 também, do início do capítulo, né? Quem que se posicionou contra a república, que foi o exército, a igreja, os barões. Então, atenção para esse momento aí, tá? E atenção também, pessoal, para falar, né, das questões aí da população negra, né? São 6 questões, 2 questões apenas abertas,
as outras 4 questões fechadinhas de múltipla escolha. Eu quero que todo mundo brilhe nessa prova, que todo mundo tire 6 pontinhos, felizes e alegres, tá? Porque tá uma prova tranquila de ser feita, tá bom? Lembre-se, se você acha que fazer prova com consulta você tá enganando a mim, não, você tá enganando a você mesmo, tá? Quem vai deixar de aprender é você. Que uma hora você vai ter que voltar para a escola presencial, né, queridão e queridona? Não vamos ficar assim o resto da vida, né? Por mais que pareça que já, né, vai ser para sempre, não vai ser para sempre, tá certo? Então dá uma lidinha aí nesses itens que eu falei para vocês. Muito fácil, tranquilo. E eu não vou fechar o capítulo 4 hoje não, porque senão vai ficar muita coisa na sua cabecinha, tá? Mas nós vamos iniciar aqui para o fechamento desse capítulo, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o livro didático da página 111 até a página 114, uma pequena atividade do Antes de Seguir, muito pequenininha, 4 questões, tá? E uma leitura aí de 1,5 páginas de texto, tá? Pra gente entender esse processo, né? A economia no início da República. Conseguimos falar na aula anterior que o Brasil ele deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. E com isso vem todos os seus problemas, suas dificuldades. Sabemos que a população pobre não tinha participação da república naquela época. Sim, só as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, né? Vamos entender essa economia nesse início de república aqui. A implantação da república no Brasil, como foi apresentado já, não provocou grandes mudanças na economia, ou seja, a produção de café permaneceu como a principal atividade econômica do país. No momento, o excesso de produção e a falta de um mercado que pudesse consumir todo o produto provocou a queda nos preços no início do século XX. Proteger a produção cafeeira era uma das maiores preocupações das elites econômicas que governavam o país, né? Porque era a principal atividade, então eles tinham uma preocupação excessiva em proteger isso. Nesse sentido, para impedir a queda do preço do café no mercado internacional, foram firmados inúmeros acordos que buscavam garantir a compra do excedente sobras pelo Estado, que na maior parte das vezes queimava o produto, né? Eles compravam e queimavam. Em vez de comprar e doar, né? Vai entender a cabeça desse pessoal. Então você vai continuar lendo aqui esse texto, tá? Pode usar o marca-texto para marcar as partes mais importantes, né? Então o maior meio daquela época era o café, era a principal atividade da República, né? Inclusive aqui tem uma foto, né, da greve geral de 1917, uma das mais longas da história do Brasil, sim, porque por meio das manifestações sociais os trabalhadores buscavam melhores condições de trabalho no decorrer do século XX, que não era comum ter condições ideais de trabalho naquele tempo, né? As novas ideias das políticas surgiram dos movimentos desses trabalhadores. E as greves, apesar de serem proibidas, passavam a fazer parte do cotidiano de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Grupos mais radicais defendiam uma revolução como a única forma de verdadeiramente alterar as questões trabalhistas no Brasil, né? Era um momento crítico para o trabalhador naquela época, que não tinha condições de trabalho, não tinha salários dignos, né? O único meio que eles tinham eram as manifestações populares. E aí nós vamos ter três questões aqui do Antes de Seguir, inclusive a questão 8 você pode fazer no seu caderno, tá? Pra gente fixar esse momento aí da economia na República. E aí nós vamos ter as revoluções na República, né? Vamos entender essa parte. Apesar da mudança de regime, a República não foi capaz de entender plenamente as necessidades do povo brasileiro, né? Nós já estamos falando sobre isso há muitas aulas, tá? E aí, gente, vocês podem ler, porque os movimentos e as rebeliões, elas explodiram nessa época. Muitos grupos se organizavam, sim, para ir para a rua e pedir um melhoramento e condições de vida diferentes, né?
para o povo brasileiro. O tenentismo, por exemplo, é um movimento organizado por integrantes do Exército Brasileiro que reivindicavam mudanças no processo eleitoral e o fim da denominação de política das oligarquias, tá? E nas regiões rurais, principalmente no Nordeste brasileiro, a miséria e a desigualdade levaram à formação de comunidades alternativas como os canudos, de movimentos de resistência como o cangaço também. Então, assim, diante disso, se formou vários grupos de movimentos de força ali para não dar lugar, né, à forma de vida que era imposta para eles. E também as rebeliões aconteceram no meio rural também, né? A gente tem aqui uma figura muito importante, Antônio Conselheiro, que fundou o arraial chamado de Belo Monte, no interior da Bahia, né, com o objetivo de criar uma comunidade que mostrasse, né, a melhor condição de vida para a população pobre do local. Ele, como o arraial que ficava numa fazenda antiga, era chamado de Canudos. O conselho se dizia um Messias, que significava enviado de Deus. Em seus discursos pregava igualdade, fraternidade e humildade para essa comunidade. Muitos trabalhadores da região passaram a seguir Antônio Conselheiro, acreditando que ele podia libertá-los da situação de extrema pobreza no qual se encontravam, né? Aquelas autoridades governamentais passaram então a argumentar que os sertanejos eram uma ameaça à ordem republicana, apesar do movimento não ter demonstrado nenhuma articulação golpista. Portanto, visto como um mau exemplo, esses grupos, né, o arraial foi violentamente oprimido, né? Ele teve aí uma destruição em massa. Nos 3 primeiros embates entre os canudos e as tropas federais, os rebeldes saíram vitoriosos, apesar de na 4ª investida o arraial foi dominado. Sobreviveram apenas algumas mulheres, crianças e idosos. Temos até uma foto aqui desse arraial, né, organizado aí por Antônio Conselheiro, tá? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, porque você tem um conteúdo maior para estudar, para essa avaliação. Não deixe de ler o conteúdo de hoje e fazer o antes de seguir, que são apenas 4 questões. Uma delas você vai fazer no seu caderno da disciplina, tá bom? Nós vamos ficar por aqui hoje e eu quero te desejar uma excelente avaliação, tá certo? Até amanhã na nossa live, um grande abraço e qualquer coisa também você pode tirar alguma dúvida na live também, tá? Mas assim, gente, faça a sua parte, tá? Por favor. Beijos, até amanhã.